Sem enrolação, vamos agora para o que interessa. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Manchester United e Manchester City, clássico inglês. Manchester United tem como quarto colocado, como quinto colocado jogando em casa, ou seja, ele não é um bom mandante. E o Manchester City vem como segundo colocado, tanto na classificação geral, tanto jogando em casa. A race do Manchester United vem de 8 vitórias e 2 derrotas, e do Manchester City 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O que eu acredito aqui que tem valor? O over 1,5 FT, ou seja, que vai sair pelo menos 2 gols nesse jogo, porque 8 dos últimos 10 jogos do Manchester United foram over 1,5 FT e 9 dos últimos 10 do Manchester City também foram over 1,5 FT. E também lembrando aqui, o coeficiente de variação dos gols, ele é bem alto, ele é bem baixo, tanto do Manchester United, jogando 3,50 numa média de gols, um coeficiente de abaixo de 0,4, e do Manchester City, o coeficiente é alto, porém a média de gols também é alta, né? É acima de 2. Então, se a gente aplicar o coeficiente de variação, ele vai ficar por volta do 1,5, 1,6. Então, acredito que é uma odd aqui que tem bastante valor, mesmo que pareça baixa, talvez no início do jogo essa odd pode corrigir um pouco e você pode colocar um pouco mais aí de valor. E também lei goleada Manchester City. Manchester City é um time que vem goleando pouco, né? Goleou um dos últimos 10 jogos e o Manchester United 2 dos últimos 10. E por se tratar de um clássico, por se tratar do Manchester City jogando fora de casa e toda a rivalidade que tem por trás, acho muito difícil o Manchester City golear. Assim como fez com o Chelsea, né? Mas o Manchester United parece que está um pouco melhor aí depois da saída do Cristiano Ronaldo. E outro ponto aqui é um confronto meio equilibrado. 50% de vitórias do Manchester City nos últimos confrontos e só 10% de empate. O resto foi vitória do Manchester United. Então, acho que são duas entradas de bastante valor para trade, não para punter. E aí a gente tem Brighton e Liverpool, de novo, lei goleada. Liverpool goleou um dos últimos 10 jogos. O Brighton é um time que tem marcado bastante gols, né? Se você considerar aqui, ó, que a vitória do Liverpool está 2,22, o Liverpool, com o peso da camisa que tem, com toda expectativa que o mercado tem, o mercado está respeitando bastante o Brighton. Então eu vou ficar aqui de fora do match odds. Talvez o back Liverpool, se o Liverpool jogar muito bem, vale muito a pena, porque tem muito valor, mas no pré-live eu preciso ver como o Liverpool vai jogar. E aqui, lei goleada pelo fato do Brighton ser um time bom e pelo fato do Liverpool não aplicar muitas goleadas. E também over 2,5 FTS, eu acho que é a entrada que mais tem valor nesse jogo. Por quê? 9 dos últimos 10 jogos foram over 2,5 FT e 9 dos últimos 10 jogos do Liverpool também foram over 2,5 FT. Média de gols acima de 4 aqui do Brighton. Coeficiente de variação 0,33. Média de gols do Liverpool 4. Coeficiente de variação 0,20. E são times que, se você olhar aqui nos minutos dos gols, marcam bem no começo. Então, assim, você não vai ficar muito tempo exposto. Eu pretendo usar essa entrada para pegar 1 ou 2 gols e depois ou fechar em free bet ou dar cash out, tá? Vamos para o próximo jogo, Campeonato Italiano, Lecce e Milan. Milan vem como favorito, uma odd de 1,67. Não gosto muito dessa odd pelo fato do Milan jogar fora de casa e pelo fato do Milan fora de casa não ser tão bom como na classificação geral. O Lecce é um time fraco, toma muitos gols, mas o Milan é aquele time que marca muito no começo e depois dorme. Ó, você pega aqui, ó, o Milan marca do 0 aos 15 minutos em 36% das vezes. E depois fica sem marcar, sem marcar, sem marcar. E aí só mais pro final do segundo tempo o Milan volta a marcar. Então, lei goleada Milan, eu acho que tem valor. Uma odd de 10, ela tá bem justa. E um over 1,5 FT também acho bastante interessante, né? 80% dos últimos 10 jogos para ambos os times foram over 1,5 FT. E o coeficiente de variação aqui do Lecce, ele tá baixo, é acima de 2. E do Milan tá um pouco alto, porém acho que pelo fato do Milan precisar segurar essa classificação para a Champions League, fingir que vai brigar pelo título, que acho muito difícil, né? Acho que pode ter bastante valor. E um lei Lecce a 6,20, eu gosto dessa odd, acho interessante trabalhar no live. E aí a gente tem Inter e Verona. Inter vem 8 dos últimos 10 jogos, ganhou muita moral vencendo o Napoli, né, em casa. O Verona vem muito mal, né, classificação geral 18º, não é um bom visitante. O Inter está bem
padrão aqui, quarto colocado e quarto colocado como visitante. Acho interessante essa odd aqui de 1.33. É uma odd baixa, a Inter de Milão não dá esse tipo de padrão, mas pelo fato da Inter vencer, da Verona não vencer nenhum dos últimos confrontos, acho que tem valor aqui esse back Inter 1.33 e o painel está demonstrando, tá? O Hellas Verona é um time que tem um coeficiente de variação baixo e bastante gols, né? Acima de 2, mas as odds aqui já estão super esmagadas. Talvez o que pode ser interessante também é um back goleada Inter para pegar 1 ou 2 gols no primeiro tempo. Só que o problema, a Inter, ela faz gols normalmente no final do primeiro tempo, né? Então isso daí você pode pagar muito tique para ficar exposto nisso daí. E aí a gente tem Chelsea e Crystal Palace no domingo. Chelsea vem numa draga, né? 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu não gosto dessa odd do Chelsea. Chelsea não tem jogado para isso e vou no lei goleada, sem mistério. É uma odd um pouco mais alta, mas acho que é uma entrada muito assertiva. O Chelsea marca poucos gols, média de gols 1.60 com coeficiente de variação acima de 0.56. Média de gols do Crystal Palace também muito baixo, 1.33 e um coeficiente de variação de 0.43. Eu acho que é uma entrada de bastante valor. E aí você tem Tottenham e Arsenal. De novo, dois times também que jogam marcando muitos gols, né? Você tem aqui 9 dos últimos 10 jogos over 1,5, 9 dos últimos 10 jogos over 1,5, 6 dos últimos 10 over 2,5 e 7 dos últimos 10 over 2,5. Para match odds, a tendência é acompanhar o mercado, né? Ou um lay Tottenham ou um back Arsenal, porque o Arsenal é um time que joga com a posse de bola. E o Arsenal jogando com a posse de bola, o mercado vai respeitar, o mercado não vai reduzir a odd, aumentar a odd do Arsenal achando que está correndo risco. Então acredito que é uma posição bastante confortável, mas no pré-live eu prefiro não encontrar tanto valor. Talvez no live veja o valor. É uma entrada que eu vou acompanhar, que eu quero fazer, se o começo do jogo for bem puxado, é um over 2,5 FT, mas não para ficar o jogo inteiro. É over 2,5 FT de curta exposição. É para você pegar um gol e talvez fechar em free bet. Se o jogo estiver muito movimentado, eu pegaria até 2 gols, mas eu não ficaria com essa cotação aqui até o final. É uma cotação já baixa, né? Abaixo de 2. O mercado acredita que é um jogo de muitos gols. São dois times que têm média de gols bastante interessante, porém o coeficiente de variação deles aqui é muito alto. Então eu prefiro ficar de fora de fazer essa entrada aqui até o final. E aí a gente tem Newcastle e Fulham. Fulham vem surpreendendo, 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O Newcastle parece que depois da Copa deu uma caída, né? Empatou, depois empatou 2 vezes, perdeu uma e venceu a última, né? Então eu prefiro ficar de fora do back Newcastle e prefiro ficar em lay Fulham, tá? Se o Newcastle vier amassando, eu acho interessante talvez esse back goleada, mas só para pegar um gol ou 2 gols. Mas aí você tem que ficar de olho. O Newcastle é um time que faz poucos gols. 1.33 a média de gols deles e um coeficiente de variação bem alto. E o Fulham é um time que faz mais gols. Ele fica mais exposto, mas ele também faz mais gols. Então eu acredito que o lay Fulham tem bastante valor. Também levando aqui o histórico. Lógico, o time do Newcastle é outro hoje em dia, mas venceu 5 dos últimos 10 jogos. E aí a gente tem Sassuolo e Lazio. Eu não quero me estender aqui. A Sassuolo é um time que era a sensação do passado, agora virou um saco de pancada, 16º colocado, 5 derrotas nos últimos 5 jogos, 8 derrotas nos últimos 10 jogos, porém a Lazio gosta de dificultar, né? A Lazio é um time que é difícil de você pegar um padrão na Lazio, então eu prefiro ficar fora do back e ficar em lay Sassuolo, eu acho uma odd de bastante valor. E aí por fim a gente tem Roma e Fiorentina, é uma odd alta, porém é uma odd que eu vejo muito valor. Lei goleada Roma, porque a Roma não goleou nenhum dos últimos 10 jogos, nenhum. E a Roma, para você ter goleada, você tem que marcar pelo menos 4 gols, né? Então você tem que vencer de 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-4, vencer por mais de 3 gols, né? E aí a Roma não tem uma média de gols assim, a Roma tem uma média de gols inferior a 3. Os últimos 10 jogos, a Roma só 4 foram over 2,5 FT e eu acho que a Roma não tem tido assim
uma situação de encantar nesse futebol. Então acredito que o Dei Goleada Roma é uma entrada que eu devo fazer a punter, tá? Pegar um percentual aqui interessante, e se no live confirmar eu vou fazer alguns scalpings aqui de under, porque a Roma é um time difícil de você pegar back e é um time que não marca muito. A Roma marca mais no começo e mais no final. E a Fiorentina leva pouco, mas leva no final do primeiro tempo, começo do segundo tempo. Então isso daí é interessante você ver, tá? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Quer receber isso daí grátis na palma da sua mão? Se inscreve no nosso Telegram. Forte abraço, até a próxima.